Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tá tudo bem com você? Olha a bandeira do Vasco tremulando aqui, ó. Olha aqui, a Baía de Guanabara. Deixa eu sair dessa porcaria aqui da frente para vocês verem que maravilha, que beleza. Isso é o Rio de Janeiro, né? Olha aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Olha ali. Ó. Isso aqui é o aterro do Flamengo. E daqui a pouquinho nós vamos falar de dinheiro. Como que vai entrar o dinheiro da SAF no Vasco da Gama? Você já sabe? Ainda não sabe? Não precisa ser vascaíno. É um assunto muito interessante. Vou trazer Roberto Duquestrada, que é um dos cabeças nesses contratos aí com a SAF, com a 777. SAF que está sendo votada hoje. E a gente vai trazer todos os detalhes. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. A inscrição está aí embaixo, né? E não paga nada, é gratuito. Espalha para os seus amigos, dá aquele like para ajudar e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Vou trazer um gostoso papo com Roberto Duquestrada depois do sininho, da vinhetinha e de tudo que você quiser aqui no canal Wellington Campos FC. Meus amigos do canal, então eu prometi, tá ali no fundo Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, o aeroporto está aqui do nosso lado. Aqui é um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, que é a sede do calabouço do Vasco da Gama. Quanto vale uma sede dessa, meu querido Roberto Duquestrada? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, amigos aí. E mais bonito ainda a nossa bandeira do Vasco aí. Eu já fiz de propósito. Que beleza. Essa sede não tem preço, Wellington. Não tem preço. Essa sede é uma maravilha. A gente até estava conversando bastante aqui no almoço hoje, o quão importante para o nosso clube, para a nossa associação vai ser que essa sede seja cada vez mais trabalhada, mais revitalizada, para o sócio vascaíno poder utilizá-la e isso ser uma fonte de receitas importantes para o nosso clube, não é? Que esse aqui é o lugar realmente, é uma joia no Rio de Janeiro e o Vasco é dono dela e isso é muito importante para a gente. E isso aqui, essa sede, já se fez casamento, aniversário, formatura? Tudo que você pode imaginar. Churrasco de ano. A gente alugou para empresas também que fazem festas de confraternização. É muito importante. Agora na Copa do Mundo também a gente está esperando aqui fazer para a gente vir assistir os jogos, as partidas. O Vasquinho aqui, que é o administrador da sede, aqui já nos confidenciou esse plano. Ó o avião aí, decolando. Dá para pegar ali, ó. Pegou. Como o Vasco está decolando aí nessa assembleia aqui. Acho que é muito emblemático aqui para a gente esse avião levantando. Acho que o Vasco levanta voo hoje, sai de uma situação triste, que nós estamos aí há 20 anos realmente num clube estagnado, sem capacidade de se reinventar, de subir, e agora com essa negociação com a 777 a gente está bastante confiante numa nova história para o Vasco e numa virada importante. Então deixa eu pegar a decolagem do avião, o ronco do motor do avião, porque a gente chama até o Vasco de trem-bala da colina, mas esse avião aí pode nos ajudar porque é o que o Vasco está precisando, é decolar. Então, aprovada hoje essa assembleia, a venda do Vasco, ainda estão votando, tá, minha gente? Mas eu já estou passando, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, onde eu nasci, o carro na frente dos bois, que é aquele carro de boi. Então, primeiro vem os bois, depois vem o carro, aí eu estou passando o carro na frente dos bois. Então, deu tudo certo, o sócio aprovou. E segunda-feira, o que o doutor Roberto Duquestrada tem que fazer em nome do Vasco da Gama? Não, o doutor Roberto Duquestrada não, quer dizer, nosso departamento jurídico, nossos advogados, né, a estrutura do Vasco, o que a gente tem que fazer é entrar na junta comercial com a constituição da SAF, que é que no D0, no momento 1, é uma SAF 100% do Vasco. O Vasco cria essa empresa e o capital social dela é formado com ativos do Vasco. O Vasco é o único acionista. Essa empresa vai ser criada, ela vai receber um CNPJ, ela vai abrir uma conta bancária, ela vai existir. Tudo que faz uma empresa. Tudo que faz uma empresa, é uma empresa normal, para as pessoas que estão habituadas com isso, o empresário sabe como é que funciona, como é que é a regra do jogo, alvarás, etc, etc. Uma vez feita a empresa, logo em seguida, a gente vai poder ter um aumento de capital nessa empresa.
Quem é que faz esse aumento de capital? Quem é que subscreve esse aumento de capital? É um veículo, uma empresa do grupo 777, né? É a famosa 777 Carioca, que é a estrutura que eles criaram, que é controlada pelos acionistas da 777. Vai chamar assim? Já se chama? Já existe, é uma empresa chamada 777 Carioca, uma empresa nos Estados Unidos, e ela que vai fazer esse aporte de capital na SAF do Vasco, né? E aí, por isso que eu falo, não é uma venda, há uma diluição. Quer dizer, quando você tem uma empresa que é 100% sua e alguém vem e coloca dinheiro nessa empresa, né, ele nos dilui e fica com 70% do capital dessa empresa, né? Para isso acontecer, eu tenho que estar com a SAF do Vasco pronta, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma conta bancária para onde esse dinheiro vai ser transferido, né? Então isso tem um tempinho aqui, eu não posso precisar um prazo, porque a gente tem uma burocracia, a gente tem toda uma tramitação de documentos, mas a gente imagina aqui que a gente vai fazer isso aí uma semana, 10 dias no máximo, a gente espera estar com esse processo concluído e com a empresa constituída e já com os dois acionistas, Vasco de um lado com 30% e a 777 com 70%. Agora, eles vão fazer um aporte, você já explicou para a gente. Em 3 anos eles têm que colocar 700 milhões. Na verdade, quer dizer, eles vão fazer um aporte, na largada, eles vão, que a gente chama tecnicamente, eles vão subscrever um aumento de capital de 700 milhões. Como é que eles pagam esse aumento de capital? Eles pagam esse aumento de capital, uma parte em dinheiro, na assinatura, que é a primeira remessa de recursos. E como nós somos devedores deles dos 70 milhões, a outra parte eles também vão capitalizar esses 70 milhões na data de vencimento do empréstimo, que se eu não me engano é 14 de setembro, alguma data em setembro, né? Então, nesse momento, a gente vai ter, então, esse capital integralizado, subscrito e vai sendo integralizado em parcelas. Essa primeira, a parte do empréstimo, e aí eles têm até 36 meses para colocar todo o resto com valores mínimos anuais. Então, tem um valor agora, tem o valor daqui a 12 meses, tem outro valor dali a mais 12 meses. Eles podem fazer tudo antes ou depois, quer dizer, eles subscrevem o aumento de capital e integralizam, ou seja, colocam o dinheiro a prazo em parcelas, podendo antecipá-las ou podendo botar dentro do prazo, mas nunca passando daquele prazo, né, de 3 anos que a gente tem. Também se fala na assunção de até quantos milhões da dívida? São 500 milhões ou 700 milhões? Eles assumem 700 milhões em dívida agora. Independente dos 700 que eles vão ter que depositar. Não, são dois 700 diferentes. Isso, os 700 que eles vão ter que depositar, os 700 do capital. Eles vão subscrever um aumento de capital de 700 milhões, vão integralizar a prazo, mas eles vão colocar 700 milhões no capital da SAF. Agora, em paralelo, a SAF vai assumir a obrigação de pagar 700 milhões em dívidas do Vasco, tá? Parte dessas dívidas, que são as dívidas relacionadas com o futebol, elas já vão ser transferidas do nome do Vasco para o nome da SAF, na largada, nesse aporte inicial. Você tem valor disso? Eu não sei te dizer, acho que são uns 60. Eu não tenho. Chega a 100 milhões, não? Não, menos. Um pouco mais de 50 milhões? Mais de 50. Né? Essas dívidas mudam de nome na origem, na largada. As outras dívidas... Então, para a gente deixar bem claro para o torcedor, o Vasco, então, assim que assinar, imediatamente já deixa de dever 60... Vou arredondar aqui, 60 milhões de dívidas do futebol. Na verdade, eu acho que assim que assinar, ele já deixa de dever 700 milhões, porque alguém está assumindo a obrigação de pagar. Agora, uma muda de nome na largada, que são essas do futebol. Outras, por exemplo, como eu expliquei, na Fazenda Nacional, a dívida fiscal não muda de nome, porque está em nome do Vasco, mas existe até um termo, já foi feito, a Procuradoria até nos encaminhou, e a SAF vai assinar esse termo, se responsabilizando por pagar, né, a parte, o valor dessa dívida do Vasco. E outras dívidas que estão em nome do Vasco, elas vão ser pagas no regime do RCE, o Regime Centralizado de Execução, com receitas geradas pela SAF. 20% das receitas da SAF vão ser destinadas ao pagamento de dívidas do Vasco. 20% pela lei, isso é uma obrigação legal, 20% da receita da SAF e 50% dos dividendos, quer dizer, quando a SAF, isso mais na frente, quando ela tiver lucro e for distribuir dividendo para o Vasco, metade desse valor tem que ser destinado ao pagamento de dívidas do Vasco. Então isso é um processo que vai acabar acontecendo ao longo do tempo e, obviamente, a 777 vai
tentar buscar a negociação com os credores, né? Tentar eliminar esses passivos, porque, como eu digo, a dívida do Vasco sempre foi um grande fator de perda de valor para o clube, sempre foi um valor, algo que tornou muito difícil o levantamento do clube, e justamente termos a 777 assumindo essas dívidas através da SAF é um fator muito importante para a gente. É interessante também a gente falar pelo seguinte, esse é o grande problema, não é só do Vasco, de qualquer clube, de qualquer um de nós, é dívida, né? A gente nem dorme, tem gente até que, com todo respeito, até o apetite sexual, né, tem problema. Claro, claro. Você não é doutor nisso, mas a gente... Não, mas a gente sabe que uma pessoa com dívidas é uma pessoa que está muito preocupada, que a vida fica muito complicada, não é? Fica doente. Fica doente. O Vasco é um clube doente há muito tempo, né, que essa dívida não se resolve. Você não pode, você perde a credibilidade, você perde a capacidade de gerar novos negócios. É um destruidor de valor, né? É um destruidor muito grande de valor. Então a gente espera que com isso a gente retome uma linha de crescimento aí, porque vai ter a confiança do mercado no Vasco da Gama. Agora eu queria te perguntar sobre o patrimônio do Vasco. A gente abriu falando sobre essa sede que é do Vasco. Tem a bonita sede da Lagoa. O CT é do Vasco. Não, veja bem, os CTs, eles são, o CT da Barra, por exemplo, ele é uma concessão, uma cessão de uso da prefeitura, quer dizer, do terreno, quer dizer, então ele pertence à prefeitura. O que o Vasco fez ali foi benfeitorias, fez construções, e existe um comprometimento da 777 de fazer investimentos pesados ali nos CTs. A mesma coisa no CT de Duque de Caxias. Caxias tem uma situação jurídica mais complexa, era um terreno da União, tem ações civis públicas, e eles têm a opção de, se eles acharem aquilo tudo muito complicado, comprar um outro CT e fazer um outro CT diferente ali e deixar Caxias ali. Mas no caso do CT lá da Cidade de Deus, lá de Moacir Barbosa, eles vão concluir o CT, terminar as obras e fazer um mini estádio para 4.000, 5.000 pessoas. É isso? A ideia é essa, né? Agora, isso é uma ideia. É uma ideia, né? Existe um plano de fazer um investimento grande aqui nos CTs, algo da ordem pelo menos de uns 20 bilhões na largada. Agora a gente não sabe, né? Aí é uma coisa que a gente vai ver na prática, na realidade. Isso não é o Vasco, é a 777. É a SAF. É a SAF. Eu acho que aí você tem que entender que a SAF é uma empresa que o Vasco é sócio. Então, tem 30%. Tem 30%, né? Claro que o controle está na mão da 777, eles têm 70%, a maioria dos votos numa decisão é deles, mas o Vasco vai poder influenciar, vai ser ouvido, vai ter Sugerir, uma Sugerir, claro, isso é muito importante, né? Até porque quem conhece o mercado... É o Vasco, quem conhece o Rio de Janeiro é o Vasco, quem tem as relações com as autoridades é o Vasco, quer dizer, então a gente tem que saber, e eles, obviamente... Quem fala português é o Vasco. Quem fala português é o Vasco, exatamente. Então quem vai se comunicar, quem vai discutir, quem vai debater, o Vasco vai ter um papel muito importante no Conselho da SAF, vai participar disso e vai ser ouvido, evidentemente, né? Agora, São Januário. Esses dias eu conversei com o Carlos Roberto Osório, encontros com o prefeito Eduardo Paes, modernização do entorno, modernização e ampliação de São Januário, fechar o anel, que é um sonho antigo, o projeto está pronto. Como que isso vai funcionar na parte do din-din? Aí há algumas alternativas, Wellington, né? Na verdade, isso aí é algo que a gente está olhando, até o Carlos Roberto Osório é quem está comandando aí esse projeto, junto com o presidente Jorge Salgado. Na verdade, existe a possibilidade, depende de uma legislação, passar na Câmara dos Vereadores, que permita o que a gente chama de venda de potencial construtivo. O Vasco poderá, Vasco, gerar recursos nessa venda, e esses recursos deverão ser obrigatoriamente alocados para a obra, né, de construção, né, de um novo estádio, com a melhoria lá de toda a área do entorno do estádio. Isso o Vasco faria sozinho, né? Se for possível, se viabilizando, o Vasco faz sozinho, independentemente da SAF da 777. Isso é importante você dizer. Isso já está até, inclusive, no contrato dito que a gente tem basicamente duas ou três alternativas. Uma são pequenas melhorias, que não muda nada, ou fazer realmente um novo estádio com recursos levantados pelo Vasco,
ou a 777 levantar recursos e a SAF fazer esse novo estádio, né? E aí, nesse caso, o estádio deixaria de ser nosso, que a gente não gostaria que acontecesse. Então, a nossa prioridade nesse momento, o nosso foco e esse compromisso do prefeito de nos ajudar é muito importante, que a gente tenha a capacidade do Vasco sozinho fazer esse levantamento de recursos, ter essa obra e a gente ter o nosso estádio 100% na nossa titularidade da nossa associação. É importante vocês terem presente que a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a partir de amanhã, em sendo aprovada a Constituição da SAF, vai ser um clube rico. Vamos dizer assim, vai ser um clube com um patrimônio importante, que é o patrimônio imobiliário, Complexo São Januário, Calabouço, Lagoa. Vai ser um clube que vai ter um investimento numa sociedade, na SAF, que a participação do Vasco, pelo menos na largada, vai valer 300 milhões, podendo subir mais, né? E sem dívidas, porque tem alguém que assumiu o compromisso de pagar essas dívidas. Então, o Vasco, nunca na história do Vasco, eu acho que a gente vai ter uma situação financeira tão positiva. Resta a política do Vasco, os sócios estatutários do Vasco, saberem a importância desse momento, a importância de saber conduzir o Vasco para que o clube se fortaleça, tenha uma participação importante nesse novo negócio, tenha sua palavra ouvida e seja feito respeitar. E para isso eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, calma, educação e um relacionamento como a gente vem tentando ter com todos os operadores aqui do futebol brasileiro, com muita lealdade, transparência e profissionalismo. É isso que a gente busca. Maravilha, acho que está muito bem explicado. Duque, obrigado. Eu que agradeço o Wellington aí, obrigado aí você por nos acompanhar e sempre dar toda a sua força aqui para a gente falar com seus assinantes, seus ouvintes no seu magnífico canal. Forte abraço aqui. Valeu, valeu. Dr. Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente do Vasco, é o homem cabeça aí do negócio da SAF, então torcedor do Vasco. É para você entender financeiramente como fica toda essa situação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, a inscrição está aí embaixo. Dá aquele joinha, não paga nada, tá? E também habilite, por favor, o sininho para você receber as nossas notificações. Essa linda vista aqui da Baía de Guanabara, com a bandeira do Vasco tremulando, com os aviões decolando, como a gente quer ver o Vasco decolando do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.